Hoje o título da mensagem é A Palavra que Cura. Hoje nós vamos meditar sobre uma mulher na Bíblia para a gente fechar todo o nosso discipulado, esse tempo 100 por 1, né? 100 dias. Obrigada, querida, Deus abençoe. Nós vamos meditar nessa palavra. Lucas, capítulo 4, do versículo 37 ao 40. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Até aí. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor nos cuida, o Senhor nos exorta e o Senhor também nos ensina por meio da Tua palavra. Estamos com os nossos ouvidos abertos, que o Senhor também possa abrir nosso coração. Que cada mulher aqui receba a porção que o Senhor tem para ela neste dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. A cura da sogra de Pedro é um dos episódios mais rápidos do Evangelho. Nós lemos ali e em poucos versículos vai falar de um milagre que foi tão poderoso, foi exponencial. Porque você pode pensar, pastora, só uma febre. Não, queridos, febre naquele tempo era muito assustador. Pensa comigo, um tempo em que não havia anti-inflamatório, antibiótico, não havia os medicamentos que nós temos. Quando febres como doenças transmitidas por mosquito, né, malária, febre maculosa, tantas outras que podem ser transmitidas e que podem levar a óbito. Não sabemos qual era a doença que aquela mulher tinha, mas ela estava enferma. E ali nós vamos ver que desencadeou tantas outras curas. O que é que aconteceu ali naquele dia? Poucos detalhes. Atenção para que a gente possa receber o que o Senhor tem para nós aqui. Há lições profundas sobre a presença de Cristo, sobre a família que o recebeu e sobre o poder que transforma aquilo que está adoecido. Havia uma mulher adoecida dentro daquela casa. E Jesus, ele estava iniciando o ministério dele. Sim. Há uma história por trás da história. Nós podemos lançar os nossos olhos para esse capítulo 4 todinho de Lucas. E a gente vai ver que nesse capítulo 4, Jesus começa pregando. Aliás, ele começa passando pela provação do deserto, vencendo a tentação de Satanás. E depois que ele sai do deserto, cheio do Espírito, o que ele vai fazer? Ele vai para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga em Galileia. Sim, após vencer a tentação no deserto, Jesus chega na Galileia e começa a pregar nas sinagogas. E ele ganha grande notoriedade. Não por ser o Cristo, porque as pessoas ainda não sabiam que ele era o Messias, o Cristo, mas porque ele falava com autoridade que ninguém jamais havia falado. As pessoas, elas reconheciam que havia algo de muito diferente. Ele não contava algo que ele havia aprendido, ele não ministrava uma palavra que ele havia lido ou que ele tinha sido ministrado por ela, não.
Ele é a própria palavra, o próprio verbo se derramava e as pessoas ficavam impactadas. Então ali nas sinagogas da Galileia, Jesus prega e a sua capacidade de expor a verdade com tamanha autoridade vai alcançando multidões. Depois da Galileia, Jesus vai para Nazaré. E em uma sinagoga, Jesus abre as escrituras, ele abre o rolo do livro, porque naquele tempo não era esse compilado, né, dos escritos bíblicos, mas era um rolo. Ficava lá o rolo, por exemplo, do profeta Isaías, e foi exatamente este rolo que ele abriu. O que hoje nós podemos ler no capítulo 61 de Isaías, foi o que Jesus leu, abrindo o rolo. E ali, depois de ter lido o rolo do livro, ele disse: está escrito sobre mim, isso daqui que eu acabei de ler. Hoje as escrituras se cumprem. E Nazaré teve uma reação diferente da Galileia, porque enquanto aqueles que receberam a palavra na sinagoga da Galileia ficaram maravilhados, em Nazaré muitos foram tomados por tamanha ira, que pegaram Jesus e o arrastaram na beirada de um precipício para lançá-lo dali, para matá-lo. E era bem o início do ministério de Jesus. Há estudiosos da Bíblia que dizem que este foi o primeiro milagre, e não o das bodas de Caná, porque Jesus escapou da morte ali por um milagre, porque era um único homem de carne e osso, não era anjo. Ele veio 100% homem, com uma multidão de pessoas levando para precipitá-lo, para matá-lo, e Jesus consegue sair dali. E dali ele vai para um lugar mais seguro, né? Dali ele volta para a Galileia, onde as pessoas estavam ali sedentas, e ele vai para um lugar chamado Cafarnaum. Eu já estive lá. Interessante que quando você faz a viagem para Israel, alguns lugares os guias falam: pode ser que tenha sido aqui que aconteceu essa passagem bíblica, pode ser que tenha sido aqui que Davi tenha passado, né, com os seus guerreiros, os seus valentes. Mas ali na sinagoga de Cafarnaum é comprovado o local exato que aconteceu esse momento, o que está registrado nos evangelhos sinóticos. Ali Jesus foi, pregou, e depois ele foi para a casa de Pedro, logo depois. Então a gente entende que era um lugar perto, e de fato é muito perto. E saindo da sinagoga de Cafarnaum, ele quis descansar. Ele falou: Pedro, Simão, eu vou para a sua casa. Sim, após vencer a tentação no deserto, Jesus chega na Galileia, prega nas sinagogas, ganha notoriedade, depois vai para Nazaré, enfrenta a ira e o furor de uma multidão, escapa da própria morte, e aí ele volta para Galileia, vai para Cafarnaum, prega novamente, e ali dentro da sinagoga na Galileia, há uma situação lá, né? O que a gente pode entender é que a palavra ela é suficiente para fazer a obra completa no ser humano. Jesus estava pregando a palavra, e a Bíblia vai nos dizer que ali dentro da sinagoga havia um homem endemoniado, havia um homem possesso de demônios. Sim, ao pregar e ensinar na sinagoga, durante o culto, um homem possesso começa a gritar, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus. Jesus então expulsa o demônio, simples assim: sai, cala-te e sai, sem firula, sem trazer para frente, sem perguntar o nome, sem ficar desaloja, de onde você veio, para onde você vai, o que você pretende fazer, nada disso. Com autoridade e poder, cala-te e sai.
E aquele homem foi liberto, o homem ficou livre e todos se admiraram com tamanha autoridade. Porque onde Jesus está, haverá libertação. Onde a palavra viva é pregada, onde o verbo vivo se manifesta, onde essa palavra é derramada e alcança corações, tudo que está na obscuridade tem que sair. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho, luz para a nossa alma. E todo aquele que está em trevas, ou seja, os demônios, eles não conseguem estar no mesmo ambiente da luz. Eles sucumbem, eles batem em retirada. Por isso nosso foco é na palavra. Jesus estava pregando a palavra. O evangelho é suficiente para fazer a obra completa na vida de alguém. A partir desse milagre, então, a fama de Jesus se espalha por toda a região. Depois de ministrar na sinagoga em Cafarnaum, Jesus entra na casa de Pedro. Antes da gente ir para a casa de Pedro, onde havia uma mulher, e isso vai falar muito ao nosso respeito, nós vamos lembrar que Cafarnaum foi um dos lugares que mais experimentou dos milagres de Jesus, né? Do sobrenatural. Em Cafarnaum ele curou, ele expulsou demônios, ele deu voz de libertação aos cativos e oprimidos de Satanás. Aqueles que estavam com enfermidade para a morte foram curados. E ele fez milagres maravilhosos. Só que ele também lançou uma palavra a Cafarnaum. Porque não havia ali transformação de vida. Eram pessoas que queriam a superfície dos milagres. É como que aqueles que só querem o que Deus tem para fazer, mas não querem oferecer nenhum sacrifício. E eu não estou falando de sacrifícios que vão requerer de você fazer coisas inimagináveis, subir de joelhos, escadarias, ou rapar os seus cabelos, andar descalço pela rua, ou andar maltrapilho. Não é nada disso. Não é voto de castidade, nem voto de pobreza. O que o Senhor diz é que Ele quer obediência. É aprender a palavra e obedecer, é receber a revelação das Escrituras e entender, opa, minha vida não está em conformidade com isso. Lembrando que a Bíblia é ela quem nos lê. Quando você abre a Bíblia, não é você que precisa ajustar, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Não, a sua vida é que tem que ser ajustada à palavra de Deus. Como se essa palavra fosse uma moldura e você vai se esticando, se diminuindo, vai se moldando dentro dessa moldura, dentro dessa palavra. Porque essa palavra pode nos transformar em frutos que agradam a Jesus. Quando ele disse que ele aguarda receber o fruto do seu penoso trabalho, ele está falando de mim e de você. Ele está falando de uma vida que flui de maneira que suba um aroma suave. Mas Cafarnaum não teve esse tipo de reação. Essa reação química de uma vida que se transforma por meio da palavra não teve. Eles só queriam os milagres, eles se viciaram nas experiências, nos milagres. E é isso que é a maior armadilha na jornada cristã. Porque Jesus falou, Cafarnaum, Corazim, se os milagres que eu fiz aqui tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles não teriam experimentado do juízo como experimentaram. Porque teriam reconhecido o favor e a graça de Deus. Pois no juízo final haverá mais rigor sobre vocês. E sabe que a palavra de Deus, ela realmente não volta vazia. Quando a gente pisa lá em Cafarnaum, só tem esse sítio arqueológico lá. Que é o lugar onde era a sinagoga, e é onde tem lá as ruínas da casa de Pedro.
Não tem casa, não tem mercearia, não tem vida, não tem plantação, não tem nada, porque a palavra de Jesus foi lançada sobre aquele lugar. A palavra de Deus é assim sobre nós. A palavra dele, se você carrega uma palavra, se ele te disse que você será usada, se ele te disse que você tem chamado, ministério, e que você é aquilo que você imagina que não pode ser, fica com a palavra. Não fica com a sua imaginação. Não fica com as suas emoções. Fica com a palavra de Deus, porque ela é poder, ela é transformadora. Ela vai muito além do que os nossos olhos veem. Então, ali depois de Jesus manifestar na sinagoga de Cafarnaum o poder dele para libertação, ele vai e diz: Pedro, quero ir para sua casa. Simão, me leva para a sua casa. Eu fico imaginando que Jesus queria descansar, porque só da gente contar, a gente imagina o quanto cansa. Fazer a obra do Senhor neste mundo cansa. Porque nós estamos num corpo de carne e osso. Jesus estava num corpo como o nosso. E ele quis repousar. Ele já havia ido em várias sinagogas. Ele já vinha aí de uma jornada. Venceu o diabo no deserto. Pregou. Foi aplaudido. Num outro momento pregou. Foi odiado. Isso tudo tem a ver com o nosso chamado. Às vezes você será aplaudido porque serve Jesus Cristo. Às vezes você será odiado porque crê, confia na palavra e porque está avançando no seu chamado. Faz parte do processo. Porque toda vez que Deus quer te elevar de nível, de autoridade, Ele vai permitir que você passe por essas situações que o próprio Jesus passou. E sempre que nós nos apegamos com fé na palavra, nós vencemos. Mas se nós nos distanciarmos da palavra, que é o próprio Cristo, nós vamos enfraquecendo. Pois bem, o Evangelho é suficiente para nós. Vamos para Lucas 4, 38. Há algo precioso aqui, olha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Jesus não quer ser apenas Senhor nos cultos, queridos. Ele quer ser Senhor nos lares. Eu costumo dizer que a igreja saudável é formada por famílias saudáveis. Jesus quer uma noiva saudável. Como que ele vai fazer isso? Curando os lares, curando as famílias. E aqui ele nos mostra que havia dentro daquela casa uma mulher adoecida. A obra do Senhor está sendo feita. Deus está alcançando os 4 cantos dessa terra. Ele está levantando a sua igreja. A sua igreja, ela é triunfante, vitoriosa, sim. Ninguém pode impedir a igreja do Senhor de cumprir o seu propósito. Mas nós vamos enfrentar algumas situações adversas. Pedro estava fazendo a obra, junto com Jesus. A esposa dele estava enferma, adoecida. Mais uma palavra eu quero te entregar. Você recebe tudo o que você precisa do Senhor quando você está no altar. Não quer dizer que você está imune a adversidades. Vai ter no mundo aflição, vai ter enfermidade que vão bater na nossa porta, que vão chegar até mesmo no nosso corpo e até mesmo na nossa alma. Mas o Senhor é Deus que cura. O Senhor é aquele que entra nas nossas casas e com uma só palavra nos cura, nos liberta, nos endireita, nos restaura. E foi o que aconteceu. Existem febres que tiram a nossa força. Existem febres emocionais, existem febres espirituais, existem febres da alma. Nem sempre a febre é apenas um sinal de que tem algo errado no seu corpo, sabia? Esses dias eu fui com minha mãe a um médico, endocrinologista, e ele estava contando que precisou parar toda a agenda dele, adiou todas as consultas,
porque a esposa dele foi parar numa UTI com aquela síndrome de burnout, exaustão. E ela foi a um nível de enfermidade que ela precisou ficar numa UTI. Você imagina o que é isso? Febre na alma, cansaço, fadiga. Não deixe chegar nesse limite. Deixa um médico dos médicos te falar o que você precisa. Às vezes ele sussurra e você nem dá ouvidos. Pare um pouquinho. Tenha tempo com seus filhos. Se dentro de casa a movimentação está exacerbada, tenha um tempo a sós contigo mesmo. Cuide-se, ame-se. Será que nós temos acendido essa luz de alerta para a nossa saúde emocional? O espiritual que dirá, as nossas disciplinas espirituais, isso é vida. Ter tempo com Deus. Calar todas as vozes. Eu sei, muitas vezes a casa, a gente não tem esse controle como nós gostaríamos. O ideal é aquela casa limpinha, silenciosa, tudo organizado todos os dias, mas essa não é a realidade. Mas nós podemos administrar a nossa realidade quando Jesus está dentro da casa. Quando Jesus está conosco em cada parte da jornada. Aí ele disse que parou tudo e foi cuidar dela, porque não tinha ninguém para cuidar. Minha mãe foi no carro falando, estranho, né, filha? Ele falou como se ele estivesse fazendo algo assim, extraordinário, um marido ficar com uma esposa enferma. Mas que bom que ele ficou, né? Ele estava falando, tipo, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu fiz uma ação maravilhosa. Realmente é algo de chamar atenção nos dias de hoje, em que cada um por si, marido para um lado, mulher para o outro, cada um cuidando dos seus afazeres, das suas profissões, mas o que Deus quer é unidade. Deus quer marido e mulher juntos, unidos num só propósito. Os filhos que são obedientes, os filhos veem a unidade de um casamento e eles se rendem a Deus, porque isso é estrutura de equilíbrio, de saúde dentro de uma casa. Muitas famílias estão adoecidas porque o casamento está totalmente fora dos princípios da palavra. Mas Deus está fazendo uma obra de restauração. A sogra de Pedro não podia receber Jesus porque estava prostrada por uma febre que a dominava. Ela não conseguia sair da cama, sabe? Mas Jesus foi até ela. Ele entra com cura, ele se inclina, ele toca, ele repreende a febre. E aquilo que nos derrubava perde a força diante da presença daquele que nos restaura. Repare aqui algo. Ela se levantou e o que ela fez? Jesus, isso é lindo. Porque, queridos, o chamado da igreja é servir. Só não serve quem está adoecido. E o diabo, ele trabalha muito para adoecer pessoas, até mesmo dentro da igreja. Para ferir, para desapontá-las, para decepcioná-las. E aí, com feridas, elas ficam com febre na alma e não conseguem servir. Porque a gente adoecida não serve. A sogra de Pedro não poderia servir. Ela estava adoecida, mas quando Jesus a cura, quando Jesus traz cura sobre ela, ela prontamente se levanta e vai servir. Eu escolhi essa mulher para trazer no nosso fechamento do Entre Elas, para que a gente possa compreender isso. Porque nós passamos aí essa temporada de 100 dias com um propósito, para quê? Para sermos curadas, para sermos restabelecidas, para formarmos rede de apoio, para sermos mais amigas, para nos aproximarmos mais. E tudo isso tem a ver com o nosso chamado em Cristo, tem a ver com a edificação da igreja, tem a ver com os dons que cada uma de nós carrega. Porque não se engane, talento enterrado virá juízo.
Por que está enterrando talento? Foi Deus que te deu. E Ele vai perguntar o que fizeste com o que eu te dei. Porque os talentos que Ele te deu são dele. Para que você seja boa mordoma. Para que você tenha uma boa mordomia. Onde é que você pode servir? Lá na sua casa está servindo, amém? Lá na igreja, aqui na igreja, na casa do Senhor. Aquela mulher se levanta e ela tem o propósito dela restaurado. Quando Jesus entra e nos toca, a cura, a missão, a alívio e a destino. Hoje, permita que Jesus atravesse a porta do culto e venha para dentro da sua história. Se Ele entrar na sua casa, estou falando da sua casa existencial, da sua vida, da sua alma. O que é que você ainda está carregando como feridas? O que é que transforma a sua vida num cansaço, em apatia, em desânimo? Observe, porque o nosso Deus é o dínamo. E nele estão todas as nossas fontes de força, de alegria, de fé, de esperança. E se nós estamos enfraquecidas nisso, é porque não estamos nos recarregando nele. É Ele que vai nos transformar. É Ele que vai fazer cumprir em nós o propósito eterno. Jesus não cura apenas seu corpo, Ele ressuscita o seu propósito. Jesus não precisa de grandes cerimônias, Ele precisa de sinceridade. Aquela mulher não pôde colocar uma mesa linda. Jesus estava vindo na casa dela, ao encontro dela, mas ela não tinha forças. Talvez você esteja sem forças como aquela mulher, mas se você tão somente for sincera. A palavra sincera é originária do sem cera, porque na antiguidade era muito comum que as coisas imperfeitas, elas recebessem uma pá de cera, e aquela cera, ela maquiava a imperfeição. Era como que algo superficial que escondia a imperfeição. Então, sincera, quando Jesus requer de nós essa sinceridade, Ele está dizendo, me mostra tudo, se abra, deixa eu entrar sem reservas. Deixa eu tocar na sua verdade, porque a verdade é uma só, mas cada uma de nós carrega uma verdade da sua vida, a sua história é diferente da minha, e talvez tem coisas na sua história que você esconde, talvez tem coisas que ninguém sabe, mas você precisa pôr luz, porque se não colocar a luz, por mais que você ache, que esteja lá no passado, esquecido, resolvido, não está, a palavra não erra. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, então teremos comunhão e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas se há alguma coisa escondida ainda, não deixe finalizar esse nosso ciclo tão maravilhoso do nosso discipulado, sem colocar luz. Porque essa luz, ela vai te libertar. Essa luz é Jesus. E Ele nos dá o caminho. Em Mateus, Jesus toca a mão daquela mulher. Em Marcos, Ele levanta aquela mulher. Em Lucas, Ele repreende a febre. São 3 evangelhos sinóticos. Os 3 contam a mesma história. E assim Deus permitiu para que o cânon pudesse ter credibilidade. Historiadores falam que a credibilidade da palavra, dos escritos, está sobre isso, porque cada um tem uma percepção. Nós vamos viver a mesma situação aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira. Cada um vai falar de um jeito, vai se expressar, vai interpretar, porque somos diferentes. Então, os evangelhos falando do mesmo episódio, cada um trata de um ponto diferente, né? Por exemplo, Mateus vai falar que Jesus tocou na mão daquela mulher e ele foca nisso. E aí, Marcos, ele vai levantar aquela mulher.
E em Lucas, Jesus já entra repreendendo a febre. Muito provavelmente ele fez tudo isso, mas cada um dos evangelistas, daqueles que escreveram o evangelho, se focaram em um ato. O toque de Cristo não é só para aliviar a dor, é para devolver vida. O toque de Jesus não é apenas para te curar suas feridas, é para te devolver vida com propósito. Porque você pode falar, não, está tudo bem, eu vou colocando meus band-aids nas minhas feridas e vou levando a minha vida. A pior consequência disso é você não cumprir o seu propósito nessa terra. Isso é pior do que a própria morte, porque a morte Jesus já venceu. Mas o seu propósito, ninguém vai poder cumprir no seu lugar. Você é única, é exclusiva, e Deus deseja te desentulhar para jorrar em você águas vivas, lá dentro da sua casa, por onde quer que o Senhor te coloca. Sua vida vai ter uma direção, uma jornada diferente dessa mulher maravilhosa que está ao seu lado. Apesar de Deus nos unir, no mesmo lugar, numa mesma congregação, cada um carrega algo distinto. Existem febres que não são físicas, febres da ansiedade, febre da pressa, da irritação, da exaustão, da opressão. Jesus continua tocando, ordenando e levantando. A cura dentro de casa é testemunho para toda uma cidade. Vamos para Marcos 1, 33 e já vamos finalizar. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Meu Deus, que coisa profética. Na porta da casa. Esses dias Deus deu uma visão. Uma arquiteta, ela até já veio aqui, pregou para nós no nosso chá de mulheres, a Francile Duário. Ela viu na porta de uma casa uma multidão de pessoas, e agora eu me dei conta que foi isso aqui que aconteceu lá em Cafarnaum, na porta da casa de Pedro. Uma multidão de pessoas se reuniu na porta. Por quê? Porque uma mulher adoecida foi curada. Olha o potencial que você carrega. Uma mulher adoecida, curada por Jesus, atrai multidões. Porque Deus nos deu essa unção de gerarmos. Não se acomode no adoecimento. Não pense, sempre foi assim, vai continuar assim, e eu vou carregar isso para a vida inteira. Não! Hoje, o Senhor dá uma voz de autoridade sobre a sua história. Não mais adoecida, mas curada, lavada, remida. Uma mulher que atrai multidões na porta de sua casa. Foi o que aconteceu. Nós nem sabemos o nome da sogra de Pedro, mas a cura dela atraiu uma multidão na porta daquela casa. Olha o versículo 34. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus não permitia que os demônios falassem. Ele simplesmente expulsa e manda embora. A sua cura vai trazer sobre você uma unção, um potencial, uma autoridade para liberar curas para outras vidas. Jesus, ele fez outras mulheres, outras pessoas serem curadas. Muitos que sofriam de várias doenças e até aqueles que estavam possessos de demônios foram libertos. A cura aconteceu dentro de casa, mas o impacto foi fora dela, é sempre assim. O poder de uma mulher dentro de casa não é à toa que o diabo tanto nos assola. Desde Gênesis, o que Deus falou? Porém, inimizade entre a mulher e o diabo, a serpente. Por quê? Porque nós carregamos poder, unção. Nós podemos gerar
aquilo que está no coração de Deus. E Deus quer gerar através da sua vida. Deus quer gerar através da sua cura. Como é que você se posiciona? Tem que mudar alguma coisa. Sua forma de enxergar suas mazelas lá dentro da sua casa tem que mudar. A cura acontece dentro de casa porque Deus quer impactar também fora dela. Sempre que Jesus cura dentro da nossa casa, cura emocional, espiritual, familiar, algo muda ao redor. Sabe por que muda? Porque com a sua cura os seus filhos são impactados. E os seus filhos também são plantados por Deus em outros lugares. E o que eles vivenciam impacta outros. É uma reação em cadeia. Então não se menospreze, não negue o seu chamado, não se esconda debaixo de uma cera, não esconda as suas fraquezas, seja sincera com Jesus, que é tudo o que Ele precisa para fazer essa obra poderosa dEle na sua vida. Jesus entra em lugares simples, Ele toca o que está doente, Ele levanta o que está caído, e Ele faz de pessoas comuns como nós, como a sogra de Pedro, testemunhos extraordinários. Aleluia! Eu quero te convidar a ficar de pé, só para a gente finalizar com Gênesis 3,15, para você entender que o diabo pode nos odiar, mas é Deus quem nos mantém de pé. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus estava falando com a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ei, Deus, Jesus, fere a Satanás através de nós. Porque o Senhor nos deu essa unção. Nós somos inimigas das trevas. Nós somos um exército poderoso de Deus nessa terra para desfazer as obras do nosso adversário. E Deus é quem vai na nossa frente. Amém? Glórias ao Senhor. Pai, eu coloco aqui diante do teu altar cada uma dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, poderosas, mulheres curadas, não no poder que o mundo vende, não nesse empoderamento que é tão buscado lá fora, mas no poder da simplicidade, no poder da sinceridade, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus. Que todas aqui, sem exceção, recebam dessa unção do alto, dessa unção que veio sobre a sogra de Pedro, que sejam curadas, que dentro dos seus lares todo adoecimento cesse e que o Senhor use a vida de todas essas mulheres para alcançar multidões e multidões. Que assim seja, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.